Olá pessoal, meu nome é Diógenes e eu sou um operador de Forex já de algum tempo. E nessa primeira aula sobre como identificar tendências, eu gostaria de falar um pouquinho sobre como eu negocio, certo? E também por que eu decidi ser um operador de tendências. Eu negocio assim como muitas outras pessoas, eu negocio dentro do mercado Forex, que é o mercado mais competitivo, mais volátil e onde movimenta maior dinheiro ao redor do mundo inteiro. O começo da minha carreira, ou quando eu conheci o Forex, foi no ano de 2009, certo? Meio de 2009, tem aí aproximadamente quase 2 anos. E de lá pra cá eu testei várias coisas, li bastante coisa, encontrei bastante coisa na internet, fóruns, pessoas, vários sistemas de negociação, alguns lucrativos, alguns não tão lucrativos, certo? Mas de todos os sistemas, de tudo que eu encontrei na internet, em fóruns, etc., nada pra mim foi mais lucrativo, foi mais fácil, mais gostoso de negociar do que tendências. Ok? Eu já negociei contra tendência utilizando técnicas de pivô, camarilla, médias móveis, Heiken Nash, que mais? Sei lá, MACD, estocástico. Tentei encontrar divergência, nunca fui muito bom nisso. Mas tendência se mostrou para mim um método bastante fácil e interessante de se negociar. Agora, por que eu decidi me tornar um negociante de tendências? Ou seja, um trend trader, né? Negociante de tendências. Bom, antes eu quero explicar o porquê que eu decidi me tornar um negociante de tendências e qual que é a psicologia, o que realmente acontece quando uma tendência está acontecendo dentro do mercado. Bom, eu decidi negociar tendências principalmente porque é bastante mais fácil, certo? É mais, sei lá, mais legal, mais divertido, porque você vê o preço e na sua direção uma velocidade muito mais rápida, quando você realmente está na direção da tendência. Eu quero fazer uma comparação, vamos fazer uma comparação seguinte. Vamos pensar na ideia de que você esteja no rio, em um rio, certo? E você precisa nadar, atravessar esse rio, ok? Quando você entra em uma margem do rio que tem uma correnteza forte, se você entrar para nadar, para atravessar o rio, você com certeza vai sair mais para baixo, ou seja, a correnteza vai te levar para baixo, ok? Se você for nadar rio acima, dependendo da correnteza, você não consegue. E se você for nadar rio abaixo, com certeza, às vezes é só você boiar que o rio te leva, a própria correnteza te leva, ok? E qual que é a ideia atrás dessa comparação aí bastante simples que eu estou fazendo? É que no mercado funciona da mesma maneira, ok? A correnteza maior, mais forte, com certeza está na direção da tendência, que é exatamente para onde os grandes traders ou os grandes bancos, para onde eles estão apostando, eles estão colocando o dinheiro deles. E é exatamente nessa direção que eu procuro negociar, acompanhando esses peixes grandes, certo? Se você anda junto com o cardume, provavelmente você vai virar comida de tubarão. Mas se você andar com o tubarão, você pode com certeza vai aprender com eles. E é exatamente isso que as tendências, é o meu ponto de vista particular, certo? Sobre o que é realmente a tendência. A tendência, então, para mim, nada mais é do que a correnteza dentro do mercado. É para onde está indo o dinheiro. Por exemplo, vamos dar uma olhada nesse gráfico aqui. Eu posso dizer claramente que esse movimento de queda, esse aqui, certo? Com certeza tem muito mais pips do que esse movimento de retração. Depois o mercado fica andando um pouco de lado. E depois o mercado novamente ele cai mais vários pips na direção da tendência. Depois ele anda mais um pouco de lado. E aqui novamente ele dá outra puxada na direção da tendência. Certo? Então o que acontece? O mercado sempre retrai, logicamente. O mercado sempre retrai. Mas se você está na direção da tendência, com certeza o movimento maior vai ser na direção da própria tendência, ok? E o que é a tendência? Bom, existem vários tipos de traders ou negociantes, certo?
Existem aqueles traders individuais, aquelas pessoas que negociam por si mesmo, como eu, como provavelmente você que está vendo esse vídeo, certo? São as pessoas que têm lá 5 mil, 10 mil, 20, 30, 50 mil dólares, 100 mil dólares, enfim. E essas pessoas negociam por si mesmo com o objetivo de obter lucro dentro do mercado. Mas também, por um outro lado, existem os grandes traders, que são aqueles traders profissionais, pessoas, enfim, altamente com bastante conhecimento sobre o mercado e que operam para bancos, certo? Operam para fundos de investimento, e essas pessoas eles movimentam aí 100 milhões, 200 milhões, meio bilhão de dólares em cada negociação, em cada ordem que eles abrem. Com certeza, eles têm muito mais poder de fogo do que eu, do que você. E esses grandes traders, o que eles fazem? A grande maioria desses traders, eles não negociam contra a tendência, eles simplesmente identificam a tendência e eles seguem essa tendência. E são essas pessoas com essa quantidade de dinheiro, aí 50, 100 milhões, 200 milhões, meio bilhão, 1 bilhão, são essas pessoas que realmente conseguem causar esse tipo de movimento dentro do mercado, certo? Quando eles entram vendido, a oferta deles é muito grande e o preço acaba por cair, ok? Então o que acontece? Esses grandes movimentos na direção da tendência principal são esses grandes traders, ou grandes corporações, ou bancos, ou quando sai alguma notícia e etc. E sai na direção da tendência. Esses movimentos que o mercado anda de lado ou retrai um pouco, como aqui, certo? Uma pequena retração, depois o mercado fica andando um pouco de lado, um pouco indeciso, certo? Isso aí é quando eles fecham as suas posições. Lógico, se ele estão vendido, para ele realizar o lucro, ele tem que comprar novamente. E agora, se você quiser negociar contra a tendência, tudo bem, existem várias técnicas de negociação contra a tendência. Você pode ser lucrativo, desde que você tenha um poderoso gerenciamento de risco. Você sabe o que você está fazendo, certo? Consiga identificar. Eu, particularmente, eu nunca me dei bem negociando contra a tendência. Então, eu perdi bastante dinheiro quando às vezes o mercado estava caindo, por exemplo, como aqui, e vamos supor, aqui embaixo estava S1, o suporte diário S1. E eu pensava, bom, agora o mercado tem que retrair, ok? E o mercado retraía 10, 20 pips. E às vezes o meu take estava lá em 30, 40 pips e não pegava o meu take. Então eu cansei de perder dinheiro por causa disso, certo? Por quê? Por causa que existe uma coisa dentro do mercado, que até dentro do mercado é um pouco menosprezado isso, que se chama volume, ok? Ninguém consegue saber o volume, ninguém consegue saber quanto dinheiro que é negociado dentro do mercado. Isso é impossível saber dentro do Forex. Então, existem artigos que dizem que o Forex movimenta aí 2,5 trilhões de dólares por dia. Existem outros artigos que dizem que movimenta uma média de 4 trilhões de dólares por dia. Então é impossível, por quê? Porque não é um mercado centralizado, é um mercado que está interbancário ligado pelo mundo todo. Então não tem como você saber quanto volume de dinheiro que é negociado. Mas eu estou pouco me importando se o mercado movimenta 2 trilhões, ou 3, ou 4, ou 5 trilhões de dólares por dia. Isso pouco me interessa, certo? O que me interessa é identificar esse tipo de movimento, certo? Com bastante volume, as barras grandes. Vocês podem notar aqui, esse aqui é o euro de 30 minutos. Vocês podem notar que aqui essa barrinha, uma barrinha vermelha bastante grande, quase que sem sombra, certo? Aqui outra, uma pequena retração, e aqui outra. Isso significa que teve um grande volume, e esse grande volume está na direção principal da tendência. E é exatamente isso que eu demorei algum tempo para entender, para visualizar dentro do mercado. E a maneira principal como eu procuro negociar hoje é seguindo as tendências, ok? Então, se eu disser que as tendências é a correnteza para onde o mercado está indo, isso, com certeza, eu quero dizer que é a correnteza para onde o dinheiro está indo. E através dessas tendências, eu consigo identificar o fluxo de capital dentro do mercado, desculpa. Ok? Como que eu identifico o fluxo de capital? Exatamente através das tendências. Há alguma dúvida de que o mercado, como geral, ou as pessoas que realmente têm poder de movimentar o mercado, há alguma dúvida de